Minha família foi excluída das férias de verão em família por muitos anos, enquanto Celeste e a família dela sempre foram priorizados. Meu nome é Serin, e eu posso praticamente ajustar meu relógio para o momento em que isso acontece todo verão. Tudo começa com uma mensagem em grupo da minha mãe, Lohane, uma foto da casa de praia. A legenda sempre diz a mesma coisa, contando os dias, mal posso esperar por mais uma viagem inesquecível em família. Sempre tem uma sequência de emojis de coração e um comentário da minha irmã, Celeste, embaixo dizendo algo como: acabei de comprar roupas de banho novas para as crianças. Elas estão tão animadas, eu encaro a imagem alguns segundos a mais do que deveria, alpendre largo com vista para o mar, redes de descanso, cadeiras de praia suficientes para acomodar uma festa de casamento. Eu conheço a casa que minha mãe aluga, a mesma todo ano, 5 quartos, 3 banheiros e meio, um sótão como espaço extra e uma suíte de hóspede separada. E mesmo assim, de alguma forma, todo ano não há espaço suficiente para mim, Kala e Reed. Celeste leva o marido, seus 4 filhos e até a babá de meio período. Ninguém diz nada, as crianças precisam de espaço, minha mãe sempre diz, como se Kala e Reed não fossem crianças, como se os meus filhos não fizessem parte dessa família. Este ano, eu não esperei pela ligação. Ela veio de qualquer forma. Serin, querida, a voz de Lohane cantou pelo telefone, calorosa e performática. Eu só não queria que você se sentisse excluída quando as fotos começassem a circular. A casa já estava cheia quando confirmamos com Celeste, e os pais de Thomas vão se juntar este ano. Este ano, eu nem me dou ao trabalho de discutir, só balanço a cabeça, então minto para os meus filhos. Vamos fazer algo especial neste verão, digo a Kala enquanto escovo seu cabelo, algo só nosso. Ela sorri confiando em mim, mas eu conheço o olhar que ela vai me lançar quando os primos voltarem com queimaduras de sol e conchas do mar, contando histórias sobre pranchas de stand-up e pranchas de bodyboard, sobre banquetes de caranguejo e caças ao tesouro. Eu conheço a dor de sentar à mesa das festas, meses depois, vendo o rosto de Reed desanimar quando ninguém lembra que ele não estava lá. Eu costumava acreditar que talvez um ano fosse ser diferente, mas não mais. 12 anos atrás, eu parti com 2 malas, um carrinho de bebê e uma criança pequena que não entendia porque o pai não estava vindo com a gente. Eu estava grávida de 5 meses do Reed. Meu então marido, Joel, tinha conhecido outra pessoa, alguém menos cansada, alguém mais divertida. O nome dela não importava. O que importava era recomeçar. Eu me mudei para um apartamento de 2 quartos na periferia da cidade, fiz cursos online de corretora de imóveis entre idas ao banheiro de madrugada e birras ao amanhecer, e passei no exame de licenciamento 3 semanas depois que Reed nasceu. A primeira venda que fiz mal cobriu o aluguel, mas era minha. Usei saltos que não podia pagar e bati em portas até que alguém abrisse uma. Enquanto isso, Celeste organizava brunches. Ela e Thomas compraram uma casa colonial em um condomínio fechado, organizavam galas beneficentes e faziam cartões de Natal que pareciam capas de revista. As pessoas a chamavam de radiante. Minha mãe a chamava de o fio dourado que mantém todos nós unidos. Quando eu aparecia nos jantares de família com regurgitação no ombro e meu celular vibrando com mensagens de clientes, eu era apenas a Serin, aquela que sempre parecia cansada. Eu ficava quieta, não porque não sentisse a diferença, mas porque não queria que meus filhos sentissem. Até o dia em que Kala me perguntou se a vovó gostava mais dos filhos da Celeste. Ela tinha 6 anos, sentada no chão da cozinha com canetinhas e uma folha de papel intitulada Lista de Coisas para Levar na Semana da Praia. Tinha desenhos de maios, óculos de mergulho e um balde com carinha sorridente. Eu congelei, sem saber como responder. A vovó só está com as mãos ocupadas, às vezes eu disse, ajoelhando ao lado dela. Mas a gente não ocupa muito espaço, ela respondeu. Podemos dormir em sacos de dormir, eu não me importo. Eu disse a ela talvez no próximo ano que nós encontraríamos nossas próprias ondas. E naquele fim de semana, eu os levei ao parque estadual e deixei que corressem pelos respingos onde o lago encontrava areia, fingindo que a água era salgada e que o céu ia até o infinito. Eles acreditaram em mim naquela vez. Eu só não sabia quantas vezes ainda teria que fazê-los acreditar de novo. O jantar na casa da minha mãe sempre vinha acompanhado de uma dose de desconforto. Dessa vez foi frango assado, aspargos com limão e lembretes sutis de onde eu me encaixava. Celeste estava sentada do outro lado da mesa, girando o vinho como se esperasse uma plateia. Estamos pensando em reformar a cozinha da casa de praia no ano que vem. Ela disse casualmente. O imóvel alugado é tão ultrapassado, Thomas nem consegue fazer um expresso direito lá. Lohane assentiu pensativa. Você sempre teve um gosto tão refinado, Celeste, nem todo mundo repara nesses detalhes. Kala pegou seu copo d'água, eu vi o brilho nos olhos dela, ela já era grande o suficiente para perceber o tom, mesmo que ainda não tivesse as palavras para isso. Então, o que você e as crianças vão fazer neste verão? Celeste perguntou fingindo interesse. Estamos olhando alguns lugares locais, parques estaduais, alguns festivais na cidade, respondi com calma. Celeste deu um sorriso que não chegou aos olhos. Que bom, algo tranquilo.
Acho que quando não se tem um emprego de verdade, é mais fácil ser flexível, não é? A sala ficou em silêncio. Até Reed levantou os olhos do purê de batata. Eu não respondi, não discuti. Dei outra garfada e ajudei Owen a sair da cadeira, como se a conversa tivesse acabado. Mas algo dentro de mim se endureceu. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama e dobrar roupas no sofá, abri meu laptop. Não para rolar a tela ou responder e-mails de clientes. Pesquisei imóveis de investimento na costa perto de Sunset Beach. As páginas carregaram motéis, propriedades para reforma, estalagens abandonadas. Eu não sabia exatamente o que procurava, só sabia que estava cansada de tentar encontrar espaço onde nunca havia sido oferecido. As palavras ainda ecoavam nos meus ouvidos, emprego de verdade. Pensei nas noites em claro, nas visitas matinais, nos negócios fechados enquanto Reed dormia no carro. Eu não queria mais ter que explicar. Queria construir algo que eles não pudessem ignorar. E queria fazer isso sem nunca precisar da permissão deles. O anúncio não parecia grande coisa à primeira vista. Fotos desbotadas, uma placa antiga que dizia Seaglen e um preço pedido alto demais para algo com carpete mais velho que eu. Mas a localização era perfeita. 10 minutos da casa que minha mãe alugava todo ano, perto o suficiente para ver os mesmos pores do sol, longe o bastante para nunca precisar de um convite. Salvei o anúncio. Depois abri uma planilha em branco. Durante o dia eu ainda equilibrava visitas, fechamentos e buscar na escola, mas à noite, quando as crianças dormiam, eu ficava acordada fazendo contas. Criei abas para custos de reforma, reservas projetadas, exigências de licenciamento. Pesquisei leis de zoneamento. Assisti a vídeos no YouTube sobre administração de hospedagem boutique. Lembrei de coisas com as quais não me deixava sonhar há anos. Não contei a ninguém, nem colegas, nem amigas, nem mesmo Kala, que percebeu que eu estava indo dormir mais tarde e tomando mais café do que o normal. Uma noite, rascunhei o layout de uma suíte com 2 quartos, um quarto com beliches para crianças, prateleiras embutidas para livros e jogos de tabuleiro, uma janela grande com vista para o mar. Rotulei de suíte da família, Kala e Reed, e destaquei o título em amarelo. Só de ver os nomes deles ali em alguma coisa, me fez sentir que eu estava construindo mais do que um negócio. Eu estava construindo uma prova de que nós pertencemos. Entrei em contato com uma ex-cliente que agora dirigia uma construtora, pedi um orçamento aproximado. Depois com um credor em quem confiava. Com cuidado comecei a juntar as peças. Houve momentos de dúvida, geralmente depois da meia-noite, encarando as projeções de risco, mas a dor de todos aqueles verões passados era mais forte que o medo. No fim do mês, eu tinha uma proposta completa. Ninguém aplaudiu. Ninguém disse que estava orgulhoso. Mas eu olhei para aquele plano e vi os nomes dos meus filhos no centro de algo que ninguém podia tirar. Visitamos a propriedade em um sábado cinzento de fevereiro. Disse às crianças que iríamos ver algo especial, mas não expliquei mais. O estacionamento estava rachado, a tinta do revestimento descascava nos cantos, e a placa da frente pendia levemente torta. Reed franziu o nariz. Tem cheiro de velho, disse, tipo o sótão da vovó. Sorri, não importa o que é, importa o que pode ser. Por dentro, o ar estava frio e parado. Os móveis pareciam ter vindo de um bazar 20 anos atrás. Mas quando abri as portas da varanda, a vista tirou o fôlego deles. Um longo trecho de praia vazia, ondas quebrando em rajadas rítmicas, um horizonte silencioso que não julgava nem excluía. Kala ficou em silêncio ao meu lado. A gente vai poder vir aqui? Assenti. Não apenas vir, vamos poder fazer com que seja nosso. Eles percorreram os corredores com olhos novos. Reed decidiu que um quarto deveria ter tema oceânico, com murais de baleias e águas vivas. Kala queria luzes de fada e um cantinho de leitura no canto da suíte. Eles discutiram sobre recursos da piscina, escorregador ou cachoeira. E depois concordaram que um bar de sorvete no restaurante era inegociável. Anotei tudo, cada ideia rabiscada no meu planner surrado. Encerramos a visita sentados no chão do que se tornaria a suíte da família. Sem camas, sem decoração, só paredes nuas e poeira. Mas Kala encostou a cabeça no meu ombro e sussurrou. Acho que já parece casa. Naquela noite, de volta à nossa casa, eles desenharam como poderia ser o resort. O de Reed tinha palmeiras e uma placa dizendo Zona das Crianças, proibido adultos. O de Kala tinha uma entrada circular e fogos de artifício sobre o terraço. Os desenhos foram para a geladeira, bem ao lado do ímã de reserve a data, para a viagem da casa de praia da vovó. Escolhi um papel cartão espesso cor creme com uma estampa em aquarela da costa e mandei endereçar cada envelope à mão. Dentro, o convite dizia, você está calorosamente convidado para um fim de semana em família no Seabrook Haven, um lugar construído para conexão, risadas e novas tradições. Assinei cada um pessoalmente e incluí detalhes sobre acomodações, atividades e uma nota gentil. Todas as despesas cobertas, apenas traga suas histórias e suas sandálias favoritas. Enviei mais de 2 dúzias de envelopes para primos, tias, tios, até parentes que não via há anos, porque a casa de praia sempre estava cheia demais.
Enviei um para o irmão do meu pai, que se afastou silenciosamente após o divórcio dos meus pais. Outro para meu primo Natan, que uma vez me disse que parou de ir às viagens de família porque o ambiente era muito fechado. Não enviei um para Lohane, nem para Celeste. Não era por rancor, era por clareza. Kala descobriu enquanto me ajudava a organizar os RSVPs na mesa da cozinha. A gente não vai convidar a vovó e a tia Celeste? Pausei, depois dobrei um envelope lentamente. Não desta vez. Ela piscou. Mas elas sempre vão nas viagens da praia. Vão, respondi suavemente, e vão ter a delas neste verão também. Mas está diferente. É para pessoas que nunca tiveram a chance de ir antes. Kala olhou para a lista de nomes, passando o dedo por um. A prima Helena vem? Ela já disse que sim. Reed, que estava construindo uma torre com os cartões de RSVP, olhou para cima. A gente vai mostrar para eles o caminho secreto até as piscinas naturais? Podemos mostrar tudo, sorri. Uma semana depois, minha caixa de entrada estava cheia de respostas. Sim, com alegria, surpresa, até gratidão. Um primo escreveu: eu não acredito que você fez isso. Obrigado por pensar na gente. Eu imprimi essa mensagem e colei ao lado da geladeira, bem ao lado do desenho mais recente do Reed, o mapa do resort com um grande X vermelho sobre a suíte, com a legenda Somente Família. A ligação veio numa terça-feira à noite, logo depois que terminei de revisar amostras de tinta para os móveis da área da piscina. As crianças estavam no andar de cima, discutindo de quem era a vez de escolher o filme. Meu celular vibrou com o nome da Celeste. Pensei em deixar cair na caixa postal. Não deixei. Miranda. Ela disse ríspida, sem qualquer saudação. É verdade? Eu não perguntei o que ela queria dizer. Esperei. Esse evento, esse tal resortzinho que você está organizando, você está convidando todo mundo, menos sua própria mãe e irmã? Você tá falando sério? Fiquei em silêncio. A Emily soube pela filha da Nicole. Todos vão ficar num lugar chique que você comprou, e você nem contou pra gente. Você está destruindo a família. Respirei fundo e mantive a voz firme. A família já está separada há muito tempo, Celeste. Você só nunca percebeu. Isso não é justo, ela retrucou. Você podia ter ido para a casa da praia se tivesse se esforçado mais. Sempre agiu como se não quisesse ser incluída. Dei uma risada curta. Eu agi como alguém cansada de implorar. Houve uma pausa, longa o suficiente para que o peso das palavras se assentasse. Por 15 anos, eu disse: você e a mamãe arrumaram malas para férias na praia e me disseram que não havia espaço. Mas havia espaço para você, para os seus filhos, até para uma babá. Só nunca para os meus. A voz dela tremeu. Não era pessoal. Era exatamente pessoal. E agora que construí algo meu, você quer falar de inclusão? Ela soltou o ar com força, a raiva se transformando. Você está nos punindo. Não, respondi baixinho. Estou finalmente priorizando a nós. Isso é diferente. Ela não respondeu. Apenas o som fraco da respiração dela do outro lado rasa e atonita. Espero que as crianças tenham um ótimo verão, acrescentei. O nosso será. Encerrei a chamada antes que ela dissesse qualquer outra coisa e fiquei ali, sob o brilho suave da luz da cozinha, ouvindo o som das risadas dos meus filhos descendo pela escada. Os convidados começaram a chegar no fim da tarde de sexta-feira, carros entrando no estacionamento recém-asfaltado, com olhos arregalados e sorrisos curiosos. Eu fiquei perto da entrada com crachás e chá gelado, observando braços se abrirem para abraços há muito esperados e primos se redescobrindo depois de anos de mensagens de grupo distantes. No jantar, o restaurante fervilhava de histórias e piadas internas retomadas como se nunca tivessem parado, risos ecoando nas paredes de madeira de demolição que Kala ajudou a escolher. Reed fez um tour orgulhoso pela propriedade, mostrando o deck de observação de golfinhos e o cardápio do snack bar que ele ajudou a nomear. Chamavam ele de pequeno gerente, e ele usava o título como uma coroa. Kala, sempre mais quieta, pegou sua prima Madison pela mão e a levou até a suíte da família. A mamãe fez isso pra gente, ela disse, a voz baixa, mas segura, não só pra mim e pro Reed, pra todos nós. Eu as observei de longe, parada na entrada do corredor. Eu já tinha visto Kala se afastar de cômodos assim antes, cheios de coisas que nunca tinham sido dela. Agora ela era quem abria a porta. Naquela noite, acendemos uma fogueira na praia. O tio Devin tocou violão. Alguém distribuiu marshmallows. E Reed adormeceu numa pilha de toalhas ao lado da minha cadeira. Kala encostou a cabeça no meu ombro. Eles gostam daqui, ela sussurrou. Eles amam, eu disse, beijando sua têmpora. Na manhã seguinte, passei pela recepção e encontrei um bilhete de agradecimento enfiado no livro de hóspedes. Dizia, isso parece com o que a família deveria ter sido desde o começo. Sem assinatura, apenas um desenho de flor no canto. Deixei o bilhete lá. No domingo, enquanto os últimos hóspedes guardavam seus carros e prometiam voltar no ano seguinte, fiquei em pé no deck com uma xícara de café na mão e o sol aquecendo meu rosto. Atrás de mim, Kala ajudava a trocar os lençóis na suíte da família, enquanto Reed varria a areia dos degraus da entrada. Eu soube no momento em que vi o carro dela.
prateado, limpo demais para estradas arenosas que ela não tinha vindo admirar a jardinagem. Lohane saiu devagar, segurando a bolsa como se fosse uma armadura. Ela não parecia brava, parecia perdida. Miranda, ela disse a voz mais fina do que o normal. Eu não sabia onde era a entrada. Caminhei em direção a ela sem sorrir. Está sinalizado. Ela observou o prédio principal, a pintura nova, as samambaias penduradas no corrimão da varanda. Você realmente fez tudo isso? Fiz. Ela hesitou. É mais do que eu esperava. Assenti e a convidei a entrar. Caminhamos pelo saguão, pela suíte da família, pelo caminho até a praia. Ela não falou muito. Apenas olhou as fotos nas paredes, os ganchos com chaves identificadas atrás do balcão, os desenhos das crianças emoldurados na entrada. Quando chegamos ao fim da passarela, ela se virou para mim. E isso deve ter exigido tudo de você. Exigiu o suficiente. Ela puxou o casaco mais junto ao corpo. Eu não percebi o quanto você estava levando isso a sério. Você nunca perguntou. Houve silêncio, não frio, mas cuidadoso. Ouvi da Celeste. Ela disse que ainda está chateada. Acha que você está tentando dividir a família. Encarei seus olhos. Eu não estou dividindo nada. Estou criando algo separado. Para os meus filhos. Para mim. Ela olhou para a água. Tudo bem se eu trouxer as crianças na próxima semana para uma visita? Só à tarde. Pensei a respeito. Pelas crianças, disse finalmente sim. Mas não como convidada de honra. Desta vez, não. Ela sentiu uma vez e por um momento o olhar dela suavizou. Acompanhei-a de volta até o carro e quando ela foi embora, Reed veio correndo pela passarela, descalço e sem fôlego. Mamãe, a Kala disse que precisamos da sua opinião sobre as novas almofadas da varanda. Emily, a filha mais velha da Celeste, perguntou se poderia trabalhar no resort no verão seguinte. Só algumas semanas, ela escreveu no e-mail, quero ganhar meu próprio dinheiro. Eu disse sim. Ela dobrou toalhas, reabasteceu estações de lanches e limpou cadeiras da piscina com mais dedicação do que eu esperava. Quando foi embora, me deu um abraço e disse, este lugar tem um clima diferente. No bom sentido. Lohane começou a passar por aqui a cada poucas semanas, durante suas próprias visitas à praia. Trouxe biscoitos uma vez. Sentou em silêncio na varanda em outra. Mas nunca deu conselhos nem opiniões. Pela primeira vez, ela entrou em um espaço que eu construí sem tentar reorganizá-lo. Passei mais manhãs com café na mão, mais noites vendo Reed correr atrás de caranguejos enquanto Kala lia com os pés enterrados nas dunas quentes. O negócio se estabilizou, a equipe se firmou. E pela primeira vez eu não estava esperando o próximo golpe. A suíte da família se tornou o quarto mais requisitado da propriedade, sempre reservado, sempre cheio de vida. Passamos a chamá-lo de o quarto forte entre nós, não porque fosse o maior ou o mais luxuoso, mas porque guardava tudo aquilo que disseram que nunca tivemos. O e-mail chegou em meados de junho. Celeste escreveu que a casa de praia habitual deles havia caído por terra, e as crianças estavam esperando finalmente ver qual era a grande novidade. Ela perguntou se eu tinha alguma coisa disponível, mesmo que fosse só por algumas noites. Li 2 vezes. Depois cliquei em responder Oi Celeste. Obrigada por entrar em contato. Estamos com lotação total para o verão, incluindo a suíte da família. Espero que aproveite sua semana na casa de praia. Serim. Sem amargura, sem encenação, apenas a verdade. Imprimi uma cópia daquela resposta, dobrei cuidadosamente e deslizei por trás do vidro da placa na recepção, a placa que Kala ajudou a desenhar no último inverno. Estava escrito, para todos que ouviram sem espaço, este lugar agora é seu. Mais tarde naquela noite, enquanto eu reabastecia o pote de balas do saguão, uma garotinha puxou a mão da mãe e apontou para a placa. Isso significa eu? A mãe sorriu. Sim, querida, significa você.